Lembro-me de uma viagem que fiz de trem pela parte oeste da Virgínia, quando me ocorreu um pensamento curioso. Vi um homem na plataforma de uma estação. O trem pusera-se em movimento, e aquela figura fora ficando para trás. Ocorreu-me que era aquela a primeira vez que a via e também a última. Sua vida e a minha como que se tocaram levemente apenas por uma fração de segundo. Aquele homem seguiria o seu caminho e eu o meu. Fiz então uma prece por ele e pedi a Deus que sua vida fosse sempre coberta de bênçãos. Comecei depois a orar pelas outras pessoas que eu via desfilar a passagem do trem. Orei por um homem que arava um campo, e pedi ao Todo-Poderoso que o auxiliasse e lhe desse uma boa colheita. Vi uma mãe dependurando roupas num varal e todas aquelas peças como que me contavam ter ela uma família numerosa. Vislumbrei-lhe o rosto, e a maneira com que prendia no varal as roupas das crianças, devia ser uma mulher feliz. Orei para que tivesse uma vida cheia de felicidade e que o esposo lhe fosse sempre fiel e para que ela o fosse também para com ele. Orei para que mantivesse sempre a família dentro do espírito da religião e para que os filhos crescessem fortes e se tornassem cidadãos honrados. Numa estação, vi um homem encostado a uma parede dormindo. Orei para que ele, ao despertar, fosse aquinhoado de felicidades. Noutra parada do trem, avistei uma encantadora criança com uma perna das calças maior que a outra, a camisa aberta ao pescoço, usando um suéter muito grande, os cabelos estavam em desalinho e o rosto sujo. Ela chupava um picolé. Dediquei-lhe também uma oração. Ao pôr-se o trem em movimento, ela me olhou e deu-me um lindo sorriso. Sabia que minha oração a atingira espiritualmente, dissera a Deus com as mãos e ela respondeu acenando alegremente para mim. Até aquele ponto, o dia havia estado encoberto. Subitamente o sol surgiu e o rosto da criança como que deixou transparecer a doce alegria de seu coração. Sentia-me feliz intimamente. Essa felicidade, sem dúvida, era devido à força divina que se movia num círculo. Através de mim, essa força se esparzia pela criança e voltava para Deus. Pairava sobre nós a magia extraordinária do poder da oração. Uma das funções importantes da oração é o estímulo que ela dá às ideias, tornando-as criadoras. Há em nosso espírito todos os recursos de que precisamos para viver felizes. As ideias acham-se presentes em nosso subconsciente, e, quando libertadas, podem conduzir-nos ao êxito em qualquer projeto, se devidamente amparadas. Quando o Novo Testamento diz, o reino de Deus está dentro de nós, Lucas 17:21, está nos informando que Deus, nosso Criador, colocou em nosso espírito toda a força e capacidade de que necessitamos para uma vida construtiva. Cumpre-nos arrancá-las de nós mesmos e desenvolvê-las. Vou citar um exemplo. Tenho um amigo que se acha ligado a uma companhia, na qual é chefe de 4 elementos que ocupam cargos administrativos. A intervalos regulares, esses homens costumam realizar o que chamam uma sessão de ideias, cuja finalidade é extrair todas as ideias criadoras que porventura estejam incubadas no espírito de qualquer um dos 4. Usam para essa sessão uma sala, na qual não se vêem telefones, campainhas ou qualquer outro equipamento de escritório. A janela dupla é completamente isolada, de modo que os ruídos da rua ficam, em grande parte, eliminados. Antes de começar a sessão, o grupo despende 10 minutos em prece silenciosa e em meditação. Concebem Deus como intervindo de maneira criadora em seus espíritos. Cada um, a seu modo, faz uma oração afirmando que Deus está prestes a libertar de si as ideias que são necessárias para as suas operações comerciais. Em seguida a esse período tranquilo, começam todos a conversar e a expor as ideias que lhes vieram ao espírito. Escrevem-nas em cartões, os quais ficam depois sobre a mesa. Não se permite crítica a qualquer das ideias nessa sessão especial, pois uma discussão poderia fazer cessar o fluxo dos pensamentos criadores. Recolhem-se depois os cartões e cada um é considerado numa reunião posterior. É a sessão em que se extraem ideias estimuladas pela força da oração. Quando inauguraram essa prática, uma alta porcentagem de ideias então sugeridas resultou ser de pouco valor, mas, à medida que foram prosseguindo com as sessões, o número de ideias boas foi aumentando. Muitas das melhores sugestões, que demonstraram mais tarde ser de grande valor prático, surgiram de tais reuniões. Como explicou um dos elementos da administração, conseguimos resultados que aparecem em nossa folha de balanço, e, além disso, adquirimos nova sensação de confiança. Mais ainda, existe um profundo sentimento de camaradagem entre nós 4,
sentimento este que se espalha pelos demais membros da organização. Em que situação fica o negociante antiquado que diz que a religião é coisa teórica que não se coaduna com negócios? Hoje em dia, qualquer negociante, competente e feliz em seus empreendimentos, quer empregar os últimos métodos de eficiência comprovada para a produção, distribuição e administração. Muitos estão descobrindo que um dos maiores de todos esses métodos é o do poder da oração. Em toda parte, vêem-se pessoas ativas que estão percebendo que, com a adoção da prece, estão se sentindo em melhores condições físicas, trabalham, agem, dormem e passam melhor. Meu amigo Grove Patterson, redator do jornal Braille, de Toledo, é um homem de extraordinário vigor. Ele diz que sua energia advém, em parte, pelo menos, de seu método de orações. Por exemplo, gosta de adormecer quando faz sua prece, pois crê que seu subconsciente descansa mais nessa ocasião. É no subconsciente que a nossa vida se encontra, em grande parte, governada. Se você deixar cair nele uma prece no momento em que está assim de repouso, ela produzirá um extraordinário efeito. Outrora eu ficava aborrecido quando adormecia em meio às minhas orações, mas agora procuro mesmo cultivar esse hábito, comentou o Sr. Patterson sorrindo. Tive conhecimento de muitos métodos de orações, mas um dos mais eficientes é o que Frank Laubach advoga em seu excelente livro Prayer, The Megutist Power in the Old. Considero um dos livros de oração mais práticos, pois traça novas normas de efeito comprovado. O Dr. Laubach crê que a verdadeira força é gerada pela oração. Um de seus métodos é passear pelas ruas e atirar orações às pessoas que passam. A isso dá o nome de orações relâmpagos. Ele bombardeia de orações os transeuntes, enviando-lhes pensamentos eivados de amor e boa vontade. Diz que as pessoas que passam por ele, quando atira suas orações, muitas vezes se viram e lhe sorriem. Elas sentem a emanação de uma força semelhante à energia elétrica. Quando no ônibus, o Dr. Laubach costuma atirar orações aos passageiros. Uma vez ele estava sentado atrás de um senhor que parecia estar preocupadíssimo. Notara-lhe a carranca quando subira no veículo. Começou a enviar-lhe orações de boa vontade e fé, concebendo-as como envolvendo o indivíduo e penetrando-lhe no espírito. Subitamente o homem começou a afagar a parte de trás da cabeça. Quando saiu do ônibus, já não mostrava um rosto carrancudo, um sorriso cobria-lhe as feições. O Dr. Laubach acredita ter muitas vezes modificado a atmosfera de um vagão ou um ônibus cheio de passageiros por esse processo de sussurrar orações em torno de si. Certa vez, num carro Puma, um homem meio embriagado estava se tornando demasiado inconveniente com seu palavreado e grosserias. Percebi que caiu logo na antipatia das outras pessoas. Resolvi experimentar o método de Frank Laubach. Comecei, pois, a orar por ele, entre mentes, procurava concebê-lo em sua melhor feição e, pelo pensamento, transmitia-lhe palavras de boa vontade. Passado algum tempo, sem que parecesse haver uma razão qualquer, o homem virou-se para minha direção, lançou-me um sorriso, e levantando a mão, fez um gesto de saudação. Mudou de atitude. Não falou mais uma palavra durante todo o trajeto. Tenho toda a razão para acreditar que minhas orações e pensamentos chegaram efetivamente até ele. Antes de fazer minhas prédicas ou alocuções, seja onde for, costumo orar pelas pessoas presentes e enviar-lhes, pelo pensamento, palavras de amor e de boa vontade. Às vezes, escolho para meu alvo uma ou duas pessoas que pareçam estar deprimidas ou se mostrem mesmo antagonistas. A elas dirijo então os meus pensamentos e orações. Recentemente, ao fazer uma locução na Câmara de Comércio de uma cidade do Sudoeste, por ocasião de um jantar que nela se realiza anualmente, notei, na assistência, um homem que me olhava com o rosto carrancudo. Podia muito bem ser possível que sua expressão facial nada tivesse a ver comigo, mas o fato é que parecia bastante antagonístico. Antes de dar início à minha locução orei por ele e atirei-lhe, pelo pensamento, uma série de palavras amigas e cheias de fé. Continuei a fazê-lo, mesmo no decorrer de meu discurso. Fim da reunião. Estava ainda recebendo cumprimentos das pessoas que me cercavam, quando subitamente vi minha mão fortemente sacudida e, por quem? Por aquele homem. E ele sorria largamente. Francamente, não gostei do senhor quando vim a esta reunião, disse ele.
Não gosto de pastores e não via razão para que o convidassem para falar durante o jantar de nossa Câmara de Comércio. Estava certo de que o senhor não se sairia bem no seu discurso. Acontece que, quando o senhor começou a falar, qualquer coisa pareceu mexer aqui dentro de mim. Tenho a impressão de ser outro homem. Tive uma estranha sensação de paz e pros diabos. Fiquei gostando do senhor. Não foi a minha locução que produziu aquele efeito, mas sim a emanação da força da oração. Temos em nosso cérebro um verdadeiro acumulador que transmite a força por meio de pensamentos e orações. A força magnética do corpo já foi comprovada. Temos milhares de pequeninas estações emissoras, as quais, ao serem ligadas pela oração, irradiam uma corrente poderosa, que passa pelos seres humanos. Podemos transmitir a força por meio de orações as quais agem como estações emissoras e receptoras. Havia um homem, um alcoólatra, por quem eu me interessava. Fazia 6 meses mais ou menos que ele não bebia. Ele fizera uma viagem de negócios, e numa terça-feira, cerca das 4 horas da tarde, tive uma forte impressão de que ele se achava em dificuldade. Sua figura me dominava o pensamento. Senti qualquer coisa arrastar-me. Deixei de lado minhas tarefas e pus-me a orar por ele. Filo durante meia hora. A impressão como que desapareceu e dei então por fim da minha prece. Dias depois ele me telefonou. Estive toda a semana em Boston, declarou, e quero que o senhor saiba que não pus uma gota de álcool na boca, se bem que tivesse passado por um mau bocado no princípio da semana. Isso foi terça-feira, às 4 horas da tarde. Indaguei. Sim, foi. Como é que soube? Quem lhe contou? Perguntou ele surpreso. Ninguém me contou, isto é, nenhuma pessoa me disse coisa alguma. Descrevi a impressão que me assaltara o espírito naquela terça-feira, às 4 horas da tarde, e disse-lhe que tinha orado durante meia hora por ele. Percebi sua admiração, ao explicar-me que, naquela ocasião, estava no hotel e se detivera no bar. Travara uma grande luta consigo mesmo para não beber. Pensar em mim e sentir a necessidade de mim naquele momento, quando então começar a orar. Sua prece chegou até a mim e eu comecei a orar por ele. Assim, juntos, tínhamos completado o circuito. Nossas orações alcançaram Deus e o homem obteve sua resposta, adquirindo a força de que precisava para enfrentar aquela crise. E o que fez ele? Dirigiu-se a uma confeitaria, comprou uma caixa de bombons e comeu tudo. Foi o que o salvou daquela situação. Uma senhora casada, ainda jovem, confessou-me que alimentava muito ódio, ciúmes e ressentimentos para com suas vizinhas e amigas. Vivia também muito apreensiva, sempre preocupada com os filhos, receando que viessem a ficar doentes ou que sofressem um acidente ou que fracassassem no estudo. Sua vida era cheia de pesares, temores, ódios e infelicidades. Perguntei-lhe se orava alguma vez. Respondeu que o fazia somente quando se sentia aflita, mas admitia que isso não lhe dava nenhum consolo, razão por que não fazia orações frequentemente. Fiz-lhe ver que a prática de uma oração verdadeira poderia modificar-lhe a vida. Recomendei-lhe que somente desse guarida no espírito a pensamentos bons e animadores. Sugeri-lhe que, todos os dias, à hora das crianças virem da escola, fizesse suas preces a Deus e lhe pedisse proteção. A princípio, ela não se mostrou muito confiante quanto ao resultado de minhas recomendações, mas acabou tornando-se uma das mais fervorosas adeptas dessa prática de orações. Lê avidamente livros e boletins religiosos e não deixa de observar as normas para a conquista dessa força inefável que temos em nós mesmos. Esse processo lhe renovou a vida, como se vê pela seguinte carta que me escreveu recentemente. Creio que meu marido e eu fizemos maravilhoso progresso nessas últimas semanas. O meu maior progresso data da noite em que o Senhor me disse que todo dia é um dia bom para se orar. Comecei então a pôr em prática a ideia de me afirmar ser todo dia um bom dia para se fazer uma prece, o que faço assim que acordo de manhã. Posso dizer positivamente que não tive um dia ruim ou atribulado desde aquela ocasião. O fato extraordinário é que meus dias verdadeiramente não têm sido mais fáceis ou livres de um aborrecimento qualquer, mas acontece que tais dificuldades e aborrecimentos não têm mais o poder de atribular-me. Todas as noites, começo minhas orações fazendo uma lista de todas as coisas pelas quais sou grata,
pequeninas coisas que me aconteceram durante o dia e que me proporcionaram felicidade. Sei que esse hábito fez com que o meu espírito se concentrasse apenas naquilo que só nos proporciona o bem. Não deixe de ser maravilhoso o fato de eu não ter tido, durante 6 semanas, um único dia ruim e qualquer ressentimento contra quem quer que seja. Ela descobriu uma força extraordinária no poder da oração. Você poderá fazer o mesmo. Eis 10 regras para conseguir, com a oração, ótimos resultados. 1. Deixe seus afazeres por alguns minutos, todos os dias, para, nesse período, em silêncio, concentrar seus pensamentos em Deus. Isso fará com que se torne espiritualmente receptivo. 2. Faça depois sua prece, usando palavras simples, naturais. Conte a Deus tudo o que lhe vai pelo pensamento. Não pense que deve empregar frases religiosas estereotipadas. Converse com Deus em sua própria linguagem. Ele o compreende. 3. Ore quando for para o trabalho, no ônibus, no automóvel, mesmo quando estiver sentado à sua escrivaninha. Recorra a pequeninas orações, fechando os olhos às coisas deste mundo e concentrando-se, por breve espaço de tempo, como se Deus estivesse presente. Quanto mais o fizer, todos os dias, tanto mais sentirá a sua presença. 4. Não faça sempre pedidos quando orar, em vez disso, afirme que lhe estão sendo dadas as bênçãos de Deus e agradeça por elas. 5. Ore com a crença de que as orações sinceras envolverão com o amor e a proteção de Deus todos aqueles que você ama. 6. Não alimente pensamentos negativos em suas orações. Somente os pensamentos positivos é que dão resultado. 7. Manifeste sempre sua aquiescência em aceitar as vontades de Deus. Peça o que quiser, mas esteja pronto a receber o que Deus lhe der. Talvez seja melhor do que aquilo que você pediu. 8. Cultive sempre a atitude de colocar tudo nas mãos de Deus. Peça que lhe seja dada a capacidade de proceder sempre da melhor maneira e de deixar confiantemente a solução nas mãos de Deus. 9. Ore pelas pessoas com as quais não simpatiza e que o tenham tratado mal. O ressentimento é a barreira número 1 da força espiritual. 10. Faça uma lista das pessoas por quem deva orar. Quanto mais preces fizer por outras pessoas, especialmente por aquelas com quem não tenha relações, tanto mais resultados haverá de receber das orações. Como cria sua própria felicidade? Quem resolve que você seja feliz ou infeliz? Eis a resposta: é você mesmo. Um astro da televisão teve, como convidado em seu programa, um homem já de idade. Era de fato um velho interessantíssimo. Suas observações eram inteiramente espontâneas. Via-se claramente que não tinham sido ensaiadas. Surgiam muito simplesmente de uma personalidade radiante e feliz. E toda vez que dizia alguma coisa, fazia-o de uma maneira tão simples e tão a propósito, que a assistência rompia em gargalhadas. Foi apreciado por todos. O astro da televisão ficou também impressionado, e como todos os demais, divertiu-se também com suas respostas. Finalmente perguntou ao velho por que se sentia tão feliz. O senhor deve naturalmente ter um segredo maravilhoso para ser assim feliz. Sugeriu. Não, não tenho segredo algum, respondeu o velho. É a coisa mais simples deste mundo. Quando me levanto de manhã, tenho que optar entre duas coisas: ou ser feliz ou então ser infeliz. E o que pensa o senhor que escolho? Ser feliz, só isso. Isso poderá parecer exagero. Poderia também parecer que o velho fosse superficial. Mas lembro-me que Abraham Lincoln, a quem não se poderia acusar de superficial, dizia que as pessoas poderiam ser felizes se estivessem resolvidas a sê-lo. Você será infeliz se quiser. É a coisa mais fácil neste mundo. Basta optar pela infelicidade. Comece por dizer a si mesmo que as coisas não vão bem, que nada é satisfatório e pode estar certo de que será infeliz. Mas se disser a si mesmo que tudo vai correndo bem, que a vida é boa e que você escolheu o caminho da felicidade, verá que realmente a felicidade pairará sobre você. As crianças, nesse ponto, são mais hábeis que os adultos. O adulto que puder manter até a meia-idade ou mesmo até uma idade avançada esse espírito próprio da criança é um gênio, pois preservará verdadeiro espírito feliz com que Deus dotou os jovens seres.
A sutileza de Jesus Cristo é notável, pois diz-nos ele que uma maneira para viver neste mundo é ter o coração e o espírito iguais aos de uma criança. Em outras palavras, não deixe envelhecer o espírito, não o deixe fatigar-se. Não se torne super sofisticado. Minha filhinha Elizabeth, com a idade de 9 anos, tem uma resposta para a felicidade. Perguntei-lhe um dia se era feliz. É claro que sou, respondeu. E é sempre feliz. Certamente. Sou sempre feliz. O que a faz feliz? Insisti. Ora, não sei. Sinto-me feliz. Mas deve haver alguma coisa que a faça assim feliz. Que é? Bem, vou dizer o que é. Minhas companheirinhas de brinquedo. Elas me fazem feliz. Gosto delas. Minha escola me faz feliz. Gosto de ir às aulas. Eu não comentei sobre isso. Também ela não chegou a ouvir qualquer comentário meu a respeito. Gosto de minhas professoras. Gosto de ir à igreja. Gosto da escola dominical e do professor. Amo minha irmã Margaret e meu irmão John. Amo mamãe e papai. Eles são muito bons para mim. Essa é a fórmula de Elizabeth para a felicidade. Parece que está tudo ali: as companheiras de brinquedo, suas coleguinhas, a escola, o lugar onde estuda, a igreja e a escola dominical, onde ela faz o culto, a irmã, o irmão e os pais, isto é, o círculo do lar onde se encontra o amor. Eis aí a felicidade numa casca de nós, e o tempo mais feliz da vida está ligado a esses fatores. Pediu-se a um grupo de meninos e meninas que fizesse uma lista das coisas que os fazia mais felizes. Suas respostas não deixaram de ser tocantes. Eis o que constava da lista dos meninos: uma andorinha voando, contemplar águas profundas e límpidas, ver a água no momento em que é cortada pela proa do navio, um trem correndo velozmente, o guindaste de um construtor erguendo alguma coisa pesada, os olhos de meu cão. Eis o que as meninas disseram que as faziam felizes: as lâmpadas da rua refletindo-se nas águas de um rio, os telhados vermelhos aparecendo sobre as ramagens das árvores, a fumaça saindo de uma chaminé, veludo vermelho, a lua nas nuvens. Há algo na essência bela desse universo que se encontra expresso nessas coisas, embora articuladas de maneira incompleta. Para se tornar feliz, é preciso ter uma alma limpa, olhos que vejam romance nas coisas simples, um coração de criança e candura. Não são poucos os que constroem a sua própria infelicidade. É claro que nem toda a infelicidade surge por si, pois as condições sociais são responsáveis por alguns de nossos males. Contudo, é um fato que, em grande parte, os nossos pensamentos e atitudes é que destilam os integrantes da vida para nós mesmos. São eles que nos trazem a felicidade ou a infelicidade. Em cada 5 pessoas, 4 não são tão felizes quanto poderiam ser, declarou um eminente professor, o qual acrescentou: a infelicidade é o estado mais comum do espírito. Eu hesitaria em dizer que a felicidade humana esteja num nível assim tão baixo, mas a verdade é que tenho encontrado considerável número de pessoas vivendo uma vida infeliz. Prefiro não fazer uma estimativa nesse ponto, porém. Uma vez que o desejo fundamental de toda criatura humana é viver feliz, cumpre fazer-se alguma coisa a respeito. Pode atingir-se a felicidade. Não é complicado o processo para se conseguir esse objetivo. Todo aquele que realmente deseja consegui-lo, se aprender e aplicar a fórmula exata, poderá tornar-se uma pessoa feliz. Certa vez, numa viagem por estrada de ferro, eu estava no carro-restaurante, sentado defronte a um casal que me era completamente estranho. Marido e mulher. Esta trajava um vestido caríssimo, a par de um casaco de pele muito fino, e ostentava muitas joias. Contudo, criava para si uma atmosfera sobremodo desagradável. Queixava-se de tudo e em voz alta achava que o carro estava escuro, cheio de correntes de ar, que o serviço era abominável e a comida intragável. Reclamava o tempo todo. O marido, pelo contrário, era uma criatura afável, cordial, um homem que, evidentemente, tinha capacidade de aceitar as coisas como elas eram. Afigurou-se-me que ele se sentia um pouco embaraçado com aquelas críticas da mulher e algo desapontado, pois estava levando para uma viagem de recreio. Para mudar a conversação, perguntou-me qual a profissão que eu exercia. Declarou-me depois que era advogado. Cometeu depois um grande erro, pois acrescentou com uma risadinha: minha mulher está na indústria fabril.
Aquilo me surpreendeu, pois ela não parecia ser industrial, tampouco membro de diretoria de uma companhia qualquer. Podia ser tudo menos isso, motivo por que indaguei o que ela fabricava. Infelicidades. Ela fabrica sua própria infelicidade, respondeu ele. A despeito da atmosfera glacial que pairou sobre a mesa em seguida àquela observação inoportuna, fiquei grato pelo que ele disse, pois aquela frase descreve exatamente aquilo que muitas pessoas costumam fazer, elas fabricam a sua própria infelicidade. É lamentável tudo isso, pois a vida cria tantos problemas que diluem nossa felicidade, que seria uma grande tolice se procurássemos ainda destilar infelicidade em nosso espírito. Que tolice forjar infelicidades para serem acrescentadas às outras dificuldades, sobre as quais temos pouco domínio ou talvez nenhum. Em vez de ressaltarmos a maneira pela qual as pessoas criam a sua própria infelicidade, voltemos nossa atenção para a fórmula de se fazer parar esse processo de criar uma vida tormentosa. Basta dizer que elaboramos a nossa infelicidade pelos pensamentos desagradáveis que cultivamos, pelas atitudes que geralmente tomamos, como, por exemplo, a de agasalharmos essa sensação negativa de que tudo vai dar mau resultado ou a de que outras pessoas vão conseguir coisas que não merecem e que nós não atingiremos nossos objetivos, embora os mereçamos. Destilaremos ainda a nossa infelicidade, se saturarmos o nosso espírito de ressentimentos, má vontade e ódio. Os temores e os aborrecimentos constituem os ingredientes de que se serve esse processo criador de infelicidade. Dissertaremos sobre eles, algures, neste livro. No momento, apenas desejamos salientar o fato de que, em média, uma grande parte da infelicidade do indivíduo é criada por ele mesmo. Como, pois, poderemos agir para produzir apenas felicidade? Um incidente que se deu numa de minhas viagens por estrada de ferro poderá sugerir uma resposta. Certa manhã, num carro Pullman já muito antiquado, estava eu barbeando-me no compartimento reservado aos homens, juntamente com mais 5 viajantes. Como só ia acontecer num compartimento acanhado, como era aquele, após uma noite passada no trem, aqueles estranhos não se mostravam dispostos a conversas. Só de quando em vez um ou outro resmungava alguma coisa. E tem decorrido certo tempo, surgiu entre nós um homem todo sorridente. Cumprimentou-nos com um cordial bom dia. Seu cumprimento foi retribuído sem entusiasmo. Começou a barbear-se e a cantarolar ao mesmo tempo. Isso irritou um pouco alguns dos presentes. Finalmente um deles observou muito sarcasticamente: "O senhor evidentemente parece estar muito contente esta manhã. Por que todo esse contentamento?" "De fato, estou contente." "Sinto-me alegre", respondeu o outro. Acrescentou depois: "Tenho por hábito manter-me sempre alegre." Foi tudo o que disse, mas estou certo de que todos que se achavam naquele compartimento devem ter deixado o trem com aquelas interessantes palavras gravadas no espírito. Tenho por hábito manter-me sempre alegre. Essa sentença é realmente muito profunda, pois a nossa felicidade ou infelicidade depende, em grande parte, do hábito de espírito que cultivamos. O livro de Provérbios, com sua coleção de ditados judiciosos, diz-nos que aquele que tem o coração alegre está sempre em festa. Provérbios 15:15. Em outras palavras, cultivemos a alegria no coração, desenvolvamos o hábito de ser feliz e a vida tornar-se-á uma festa perene. Quer isso dizer que poderemos gozar sempre a vida? É desse hábito que advém uma vida feliz. Da mesma maneira que podemos cultivar um hábito, também podemos criar a nossa própria felicidade. Ela se desenvolve com a prática de pensamentos bons e alegres. Faça mensalmente uma lista deles. Reveja-os, depois, no espírito, várias vezes ao dia. Não deixe que uma ideia má lhe assalte o pensamento. Substitua-a por uma que seja alegre. Todas as manhãs, antes de levantar-se, fique serenamente no leito e mergulhe bons pensamentos no espírito. Imagine uma série de coisas agradáveis que espera ter durante o dia. Saboreie esse prazer. Tais pensamentos auxiliarão a produzir os resultados que você espera. Não afirme que as coisas não irão correr bem nesse dia. A simples menção disso poderá fazer com que elas não corram mesmo bem. Você atrairá para si todos os fatores, grandes e pequenos, que contribuirão para criar condições desagradáveis. Como resultado, haverá de indagar a si mesmo por que tudo lhe corre mal e qual a razão de tudo isso.
A razão poderá ser encontrada na maneira pela qual você começou o dia nos seus pensamentos iniciais. Experimente amanhã esse plano quando se levantar. Diga 3 vezes apenas esta sentença: este é o dia feito pelo Todo-Poderoso. Rejubilemo-nos e sejamos felizes. Diga-a em voz forte e clara, em tom positivo e enfático. É um versículo da Bíblia, é claro, e é um remédio salutar contra a infelicidade. Se você repetir esse único versículo 3 vezes antes do café da manhã e meditar no significado de suas palavras, você modificará o caráter do dia, pois o estará começando com uma psicologia feliz. Quando estiver se vestindo, se barbeando ou tomando o café matinal, faça em voz alta algumas observações como estas: creio que vou ter um belíssimo dia. Creio que poderei resolver todos os problemas que venham a surgir hoje. Sinto-me bem física e mentalmente. Como é bom sentir a vida! Sou grato por tudo que tive, por tudo que tenho agora e por tudo que terei. As coisas vão correr bem. Deus está aqui e Ele está comigo e me auxiliará. Agradeço a Deus por todas as boas coisas. Conheci certa vez uma criatura infeliz que vivia dizendo à esposa por ocasião do café matinal: vou ter hoje mais um dia duro. Na realidade ele não pensava dessa maneira, mas julgava que, dizendo aquilo, as coisas lhe viessem a correr bem. Mas o fato é que elas lhe corriam mal, o que não era de surpreender, pois, quando se imagina e afirma um resultado desagradável, acaba-se criando justamente essa espécie de condições. Por conseguinte, afirme sempre o advento de coisas felizes logo no começo do dia. Você ficará surpreendido de ver o quão frequentemente tal afirmativa acaba se materializando. Mas não basta aplicar no espírito essa afirmativa importante que acabo de sugerir. É preciso também que você baseie suas ações e atitudes nos princípios fundamentais de uma vida feliz. Um dos mais simples desses princípios básicos é o do amor humano e da boa vontade. É extraordinário como uma sincera expressão de ternura e compaixão nos conduz à felicidade. Meu amigo, Dr. Samuel Schumacher, escreveu em certa ocasião uma tocante história acerca de um amigo mútuo, Ralston Young, o célebre carregador no 42, na grande estação central de Nova York. Ele ganha a vida carregando malas, mas o seu verdadeiro trabalho é manter o espírito cristão, mesmo como carregador, numa das maiores estações ferroviárias do mundo. Quando carrega a mala de alguém, sempre procura derramar nesse alguém um pouco de sua grande fé cristã. Observa atentamente o cliente para ver se há uma possibilidade qualquer de lhe dar mais coragem e esperança. É muito hábil no processo de que lança a mão. Eis um exemplo. Pediram-lhe um dia que levasse uma senhora idosa ao trem que ela devia tomar. Ela estava sentada numa cadeira de rodas. Levou-a para o elevador. Na ocasião em que empurrava a cadeira para o elevador, notou que os olhos da mulher estavam marejados de lágrimas. Ralston Young quedou-se a seu lado durante todo o tempo que descia para a plataforma. Cerrou os olhos e pediu a Deus que lhe desse uma ideia. Ao empurrar a cadeira para fora, disse com um sorriso: Madame, permita-me que lhe diga uma coisa. É muito bonito esse chapéu que a senhora tem. Ela o fitou por um momento e agradeceu. Poderia ainda acrescentar que o vestido também é muito bonito. Dá gosto ver-lo, observou ele. Item como mulher, aquilo lhe agradou. A despeito do fato de não se sentir bem, ela se animou com aquelas palavras e perguntou-lhe depois por que o senhor me diz palavras assim, tão amáveis. É realmente muito gentil de sua parte. Bem, vi o quanto a senhora estava triste. Vi-a chorar e perguntei a Deus como poderia auxiliá-la e Deus respondeu dizendo que lhe falasse sobre o chapéu. A menção que fiz do vestido foi ideia minha. Ralston Young e Deus, juntos, sabiam como distrair o espírito de uma mulher. Não está se sentindo bem? Perguntou ele depois. Não, respondeu ela. Tenho sempre umas dores. Não há meio de me livrar delas. Há momentos em que penso não poder mais suportá-las. O senhor, por acaso, sabe o que significa passar assim o tempo todo sofrendo? Ralston teve uma resposta para essa pergunta. Sei, sim senhora. Perdi um olho e doeu-me dia e noite. Era como se me cutucassem com um ferro em brasa, declarou. E parece que o senhor agora vive feliz. Como é que consegue isso? Item nessa ocasião, ele já a tinha acomodado no seu lugar no trem.
Explicou-lhe o segredo apenas orando, minha senhora, apenas orando. A oração, apenas a oração fará com que meus sofrimentos sejam eliminados. Indagou ela docemente. Bem, talvez não os elimine sempre, respondeu Halston. Não direi que os elimine, mas o fato é que sempre ajuda a gente a dominá-los, de modo que se tem sempre a impressão de que não magoam muito. Faça suas orações, minha senhora. Eu também orarei pela senhora. Os olhos da mulher estavam agora enxutos. Ela fitou Halston, um encantador sorriso a bailar-lhe nos lábios. Pegou-lhe depois a mão e disse: O senhor me fez um grande bem. Passou-se um ano. Uma noite, na grande estação central, Halston Young foi chamado pelo alto-falante para que comparecesse à sessão de informações. Uma jovem ali se achava à sua espera. Trago-lhe uma mensagem de uma morta, disse ela. Minha mãe, antes de morrer, pediu-me que o procurasse e lhe comunicasse o quanto a auxiliou no ano passado, quando a conduziu ao trem, na sua cadeira de rodas. Ela lembrar-se-á sempre do Senhor, mesmo na eternidade. Haverá sempre de lembrar-se do Senhor, pois o Senhor foi muito bondoso, muito amável e compreensivo. A jovem não pôde conter-se. Rompeu num pranto. Halston observou-a durante algum tempo, em silêncio. Falou-lhe depois: Não chore, senhorita. Não deve chorar. Faça uma oração de agradecimento. Por que devo fazer uma oração de agradecimento? Perguntou a jovem, surpresa. Porque muitas pessoas ficaram órfãs mais moças que a senhorita, explicou ele. Acrescentou depois. A senhorita teve a companhia de sua mãe durante muito tempo. Continua ainda a tê-la. Irá vê-la novamente. Ela está a seu lado agora. Estará sempre a seu lado. Talvez, neste momento, esteja bem junto a nós dois. Cessaram os soluços e as lágrimas secaram. A bondade de Halston produziu na filha o mesmo efeito que produzira na mãe. Naquela gigantesca estação, com milhares de pessoas passando por eles, sentiam a presença de um ser maravilhoso que inspirava aquele extraordinário carregador a espalhar em torno de si o amor. Onde houver amor, Deus aí estará, disse Tolstói. Poderíamos acrescentar: onde Deus e o amor estiverem, estará aí também a felicidade. Assim, o princípio prático para se criar a felicidade é praticar sempre esse sentimento. Um homem verdadeiramente feliz é um amigo meu, H.C. Mater, o qual juntamente com sua esposa, Mary, que também é feliz, costumava viajar por todo o país para atender a seus trabalhos. O Sr. Mater usa um cartão de visita muito interessante. No verso do cartão acha-se exposta a filosofia que lhe trouxe a felicidade e também a esposa e a centenas de outras pessoas que tiveram sorte de sentir a inefável influência que irradia do casal. Lê-se no cartão: eis o caminho para a felicidade, mantenha o coração livre do ódio e o espírito livre de aborrecimentos. Viva com simplicidade, espere pouco e dê muito. Cerque sua vida com o doce sentimento do amor. Derrame raios de sol. Esqueça de si e pense nos outros. Não faça aos outros o que não deseja para si. Experimente isso durante uma semana e você ficará surpreendido com os resultados. Ao ler essas palavras, você talvez dirá que isso não é novidade alguma. Mas é, se não a tiver experimentado ainda. Quando começar a pôr em prática esses conselhos, verá que é o mais interessante e o mais extraordinário método que terá empregado para viver feliz e com êxito. Que adianta ter conhecido esses princípios durante toda a sua vida se jamais fez uso deles? Tal falta não deixa de ser trágica. Pois, um homem que vive na pobreza quando tem, durante todo esse tempo, uma fortuna à sua porta, dá com isso demonstração de que não sabe viver inteligentemente. Essa filosofia simples é o caminho para a felicidade. Pratique esses princípios, conforme sugere o Sr. Mater, apenas por uma semana. Se não começar a sentir a verdadeira felicidade, será então devido ao fato de a infelicidade se achar profundamente enraizada em você. Naturalmente, a fim de dar força a esses princípios e fazê-los surtir efeitos, é preciso apoiá-los com uma qualidade de espírito dinâmica. Possivelmente você não conseguirá resultados eficazes, mesmo com princípios espirituais, se a eles não aliar uma força espiritual. Quando se experimenta uma mudança transcendente de dinâmica na vida interior,
torna-se extraordinariamente fácil o êxito. Se você começar a usar princípios espirituais, ainda que com dificuldade, gradualmente irá adquirindo uma fonte transcendente. Posso assegurar-lhe que ela dará a maior fonte de felicidade que jamais teve em sua vida. Ela permanecerá junto a você enquanto a sua vida estiver sempre voltada para Deus. Em minhas viagens pelo país tenho encontrado um número cada vez maior de pessoas verdadeiramente felizes. Há indivíduos que têm praticado as normas descritas neste livro e as que apresentei em outros volumes, trabalhos e palestras e também as que outros escritores e oradores têm sugerido. É surpreendente como as pessoas podem ficar inoculadas de felicidade através de uma experiência interior de transformação espiritual. Pessoas de todas as categorias, em toda parte, estão tendo essas experiências hoje em dia. De fato, isso se tornou um dos mais populares fenômenos de nossos tempos. Se continuar a desenvolver-se e a expandir-se, a pessoa que não tiver tido uma experiência espiritual será logo considerada antiquada, não estará acompanhando a evolução do tempo. Hoje em dia é elegante ser espiritualmente ativo. Já não se pode mais ignorar essa transformação geradora de felicidades que incalculável número de pessoas está usufruindo presentemente. Recentemente, após terminar uma conferência em certa cidade, um senhor alto, espadaúdo e simpático acercou-se de mim. Bateu-me no ombro com tal força que quase caí. Doutor, que tal se saísse com o nosso grupo? Convidou-me com voz trovejante. Vamos ter uma reunião formidável em casa dos Smith. Gostaria que o senhor fosse lá também. Vai ser uma festa e tanto. Deve ir. Bem, evidentemente a reunião não parecia muito apropriada para um pastor. Hesitava em aceitar o convite. Receava que a minha presença fosse criar embaraços. Comecei a apresentar umas desculpas. Oh! Não pense nisso, retrucou meu amigo. Não tenha cuidados. A reunião é daquelas que o senhor gosta. Ficará surpreso. Vamos! Vai ter um dos maiores prazeres de sua vida. Acabei cedendo. Acompanhei o meu alegre e interessante amigo. A sua disposição de espírito não deixava de ser contaminadora. Do ruído que vinha de suas janelas abertas, não era de se duvidar que estava havendo ali uma festa e tanto, e perguntei a mim mesmo o que me estaria sendo reservado. Meu anfitrião, com um brado, arrastou-me para a sala, onde me apresentou a um grande grupo de pessoas alegres e exuberantes. Os cumprimentos pareciam não ter fim. O ambiente estava realmente alegre. Olhei em volta para ver se havia algum bar. Não havia. Estavam servindo apenas café, suco de frutas, ginger ale, sanduíches e sorvetes, e tudo isso em abundância. Essas pessoas naturalmente estiveram em algum outro lugar antes de terem vindo para cá, observei ao meu amigo. Em algum outro lugar. Repetiu ele chocado. Pelo que vejo, o senhor não compreende. Essas pessoas estão de fato alegres, mas não é essa espécie de alegria que o senhor está pensando. Estou surpreendido com o senhor. Não percebe por que se mostram assim tão alegres. É por se terem transformado espiritualmente. Conseguiram realizar uma grande coisa. Libertaram-se de si mesmos. Encontraram Deus como a realidade viva, vital e misericordiosa. Sim. Continuou meu anfitrião, estão de fato alegres, mas não é dessa alegria provocada pela bebida. Ela vem do fundo de seus corações. Foi então que percebi o que ele quis dizer. Não era uma reunião de pessoas macambúzias e broncas. Eram as principais figuras daquela cidade, negociantes, advogados, médicos, professores, pessoas da sociedade e uma porção de pessoas mais simples, e falavam em Deus, fazendo-o da maneira mais natural deste mundo. Contavam a uns e outros a mudança que se havia operado em suas vidas graças à aquisição de uma grande força espiritual. Aqueles que têm a ideia simplória de que se não pode rir e divertir-se quando se é religioso deviam ter estado numa reunião como essa que presenciei. Deixei-a com um versículo da Bíblia pairar em meu espírito, nele estava a vida, e a vida era a luz que iluminava os homens, João 1,4. Foi essa luz que vi brilhar nos rostos daquelas criaturas felizes. Uma luz interior transparecia em seus semblantes e provinha de algo espiritual e efervescente que tinham absorvido em si mesmas.
A vida significa vitalidade e todas aquelas pessoas evidentemente estavam recebendo sua vitalidade de Deus. Tinham encontrado a força que cria a felicidade. Esse não é um incidente isolado. Ouso asseverar que, em sua própria comunidade, se você olhar em torno de si, encontrará muitas pessoas semelhantes às que descrevi acima. Se não as encontrar em sua própria cidade, procure então adquirir esse mesmo espírito, o que poderá fazer lendo este livro e adestrando-se nos simples princípios nele expostos. Ao lê-lo, acredite no que ele diz porque é a verdade, comece depois a pôr em prática as sugestões que ele contém. Você também haverá de ter a experiência espiritual que produz essa qualidade de felicidade. Sei que isso se dará porque muitas das pessoas, a quem me referi e a quem ainda me referirei, em capítulos posteriores, adquiriram sua nova vitalidade dessa mesma maneira. Transformando-se assim no seu íntimo, começará a criar em si mesmo, não a infelicidade, porém uma felicidade de tal qualidade e caráter que você se sentirá maravilhado se estiver vivendo neste mesmo mundo. De fato, não será o mesmo mundo porque você não será o mesmo e o que você for é que determinará o mundo em que viverá. Assim, com a sua transformação, o mundo também se transformará. Se são os nossos pensamentos que determinam a felicidade, torna-se então necessário evitar os pensamentos que ocasionam depressão e desânimo. Pode fazer-se isso, primeiro, por simples determinação da vontade, segundo, utilizando-se das normas fáceis que sugeria um homem de negócios. Encontrei-o num almoço. Nunca vi criatura mais depressiva. Sua conversa ter-me-ia causado também depressão e pessimismo. Ouvindo falar, tinha-se a impressão de que o mundo ia acabar. Evidentemente o homem estava cansado. O acúmulo de problemas tinha-lhe dominado o espírito, e ele procurava libertar-se de um mundo que era demasiado pesado para si. Seu principal tormento originava-se de seus pensamentos depressivos. Precisava de uma infusão de luz e fé. Foi então que ousei fazer-lhe uma recomendação, dizendo-lhe: se quiser sentir-se bem e deixar de ser desditoso, poderei dar-lhe algo que lhe dará nova vida. Que poderá o senhor fazer? Escarneceu ele. Por acaso, o senhor é um fazedor de milagres? Não, não sou um fazedor de milagres, mas poderei pô-lo em contato com alguém que pode fazer milagres e que arrancará de si essa infelicidade, dando-lhe nova feição à vida. Estou falando sério, concluí, ao separar-nos. Ao que parece, aquilo lhe despertou a curiosidade, pois me procurou os dias depois. Dei-lhe um pequeno livro meu, denominado Faute Conditiones Asterisco. Contém 40 pensamentos para a conquista da saúde e da felicidade. Como se pode carregá-lo no bolso? Sugeri àquele senhor que o tivesse sempre consigo para consulta, durante 40 dias, decorasse um pensamento por dia, de modo a tê-los todos no subconsciente. Recomendei-lhe que considerasse aqueles pensamentos sadios como portadores de uma serena e salutar influência para o seu espírito. Assegurei-lhe que se seguisse à risca esse plano, os pensamentos ali contidos eliminariam todas as ideias doentias que estavam minando sua alegria, energia e capacidade criadora. A princípio ele achou a ideia um pouco estranha. Teve suas dúvidas, mas acabou seguindo as instruções. Cerca de 3 semanas depois, chamou-me pelo telefone, e cheio de entusiasmo, declarou que o plano surtia efeito. Achava-o maravilhoso. Tinha-se libertado de seu estado depressivo, o que lhe parecia até inacreditável. Realmente, libertou-se de seu estado depressivo, e é agora um homem verdadeiramente feliz. Essa condição agradável resultou do fato de ele ter se tornado hábil em criar a sua própria felicidade. Tempos depois comentou que a primeira barreira que teve de enfrentar foi a causada pelo seu espírito depressivo e as mortificações que impunha a si mesmo. Sabia que a causa de seu mal jazia nos pensamentos doentios que alimentava, e mesmo assim, não se esforçava para desejar uma mudança em seu temperamento. Mas quando começou a absorver os pensamentos sadios em seu espírito, conforme recomendei, passou a desejar uma nova vida. Percebeu depois esse fato extraordinário, ele poderia ter uma nova vida. E o que foi mais extraordinário ainda, estava conseguindo realizar esse objetivo. O resultado foi que, passadas umas 3 semanas, em que procurou melhorar seu estado de alma, surgiu-lhe a felicidade. Em toda a parte, neste país, vamos encontrar grupos de pessoas que encontraram o caminho da felicidade. Se pudermos ter um grupo, que seja apenas um,
em cada cidade, vila e aldeia, poderemos transformar a vida deste país dentro de pouco tempo. E a que espécie de grupo nos referimos? Vamos explicar. Eu estava fazendo uma palestra numa cidade do oeste. Quando voltei para o hotel, já era muito tarde. Precisava dormir um pouco, pois tinha que me levantar às 5:30 da manhã do dia seguinte para tomar um avião. Preparava-me para deitar quando tocou o telefone. Era a voz de uma senhora. Somos 50 pessoas aqui em casa. Estamos esperando pelo senhor. Expliquei que não podia ir devido a ter que partir cedo no dia seguinte. Oh! E dizer que 2 amigos já saíram para ir buscá-lo. Mas o fato é que estivemos orando pelo Senhor e desejávamos que viesse e orasse conosco antes de deixar a cidade. Fui. Tive prazer nisso, embora tivesse dormido pouco naquela noite. Os homens que me tinham ido buscar eram 2 alcoólatras que se tinham curado pela força da fé. Eram 2 das mais felizes e mais amáveis criaturas que se podia imaginar. Havia, realmente, muitas pessoas na casa. Viam-se homens e mulheres sentados em todos os lugares, na escada, nas mesas e no assoalho. Um homem se empoleirara até mesmo no piano. E que estavam fazendo? Tinham se reunido para fazer uma oração em conjunto. Contaram-me que havia 60 grupos semelhantes que faziam orações em conjunto, naquela cidade, em tempos sucessivos. Era a primeira vez que eu ia a uma dessas reuniões. Era um grupo de pessoas verdadeiramente felizes. Fiquei deveras comovido. O espírito que reinava na sala parecia ser imbuído de uma força animadora. Todos cantaram, e seus cânticos me produziram inefável doçura. E riu-se também, mas eram risos sadios, risos de quem se sentia alegre, satisfeito e feliz. A horas tantas, uma mulher levantou-se. Vi que ela trazia um aparelho em ambas as pernas. Disseram-me que nunca eu iria poder andar novamente e disse: "Quer ver-me andar?" E ela se pôs a andar de um lado para outro na sala. "Quem a fez andar?" Indaguei. Jesus, respondeu ela com simplicidade. E tem outra jovem, disse depois: viu alguma vez uma vítima de narcóticos? Eu tinha esse vício, mas fiquei curada. Ela estava sentada, uma encantadora moça, modesta e bem interessante. Declarou também que havia sido Jesus que a tinha curado. Um casal, que se tinha separado e se reconciliara depois, confessou que vivia agora mais feliz do que nunca. Respondendo a uma pergunta que lhe fiz, disseram que havia sido Jesus que os fizera reconciliar-se. Um homem declarou que tinha sido vítima do álcool, e com isso, levará a família à miséria. Tornará-se um verdadeiro farrapo humano. Mas agora, ali, em minha frente, não parecia que tivesse tido aquele passado. Era uma figura forte, sadia. Ia perguntar-lhe quem o salvara. Ele antecipou-se à minha pergunta, dizendo que havia sido Jesus. Eles romperam depois em outro cântico. Alguém apagou algumas luzes e a sala ficou em meia obscuridade. Fizemos um grande círculo, todos de mãos dadas. Tive a impressão de que segurava um fio elétrico. Uma força estranha fluía em volta. Sem dúvida alguma, naquele grupo, era eu a pessoa menos espiritualmente desenvolvida. Sabia que, naquele momento, Jesus se achava presente naquela casa e que toda aquela gente o tinha encontrado. Haviam sido tocados pela sua força. Ele lhes tinha dado nova vida e a vida ali saía estuante, irreprimível. É esse o segredo. Tudo mais é secundário. Adquira essa experiência e terá conquistado uma verdadeira felicidade, uma felicidade pura, a melhor que o mundo oferece. Não deixe de adquiri-la, seja qual for a sua atividade na vida. Acabe com a exaltação e a agitação. Muitas pessoas tornam a vida difícil para si mesmas sem necessidade, desperdiçando forças e energias ao exaltar-se ou agitar-se por uma coisa ou outra. Se você é uma dessas pessoas, lembre-se do papel que representa quando está exaltado ou agitado. A palavra exaltação significa superexcitação dos sentidos, excitação nas funções orgânicas ou nos sentidos e estado de pessoa irritada. A palavra agitação, por sua vez, significa perturbação e é bem descritiva, faz-nos lembrar uma criança doente à noite, choramingando petulante e intermitentemente, encerra uma qualidade irritante, aborrecida e penetrante, é um termo infantil,
porém descreve a reação emotiva de muitos adultos. A Bíblia aconselha-nos a não nos exaltarmos, Salmo 37:1. É um bom conselho para as pessoas de nosso tempo. Precisamos acabar com a exaltação e a agitação e tornar-nos serenos se quisermos ter forças para viver bem. E o que devemos fazer para conseguirmos esse objetivo? O primeiro passo é reduzir o ritmo de nossa vida. Não percebemos o quanto ele se tem tornado acelerado. Muitas pessoas se destroem fisicamente com o ritmo que imprimem à sua vida, mas, o que é ainda mais trágico, aniquilam também o espírito e a alma. É possível a uma pessoa viver fisicamente uma existência tranquila e ainda manter um ritmo elevado emotivamente. Até mesmo um inválido pode, sob esse ponto de vista, cultivar esse ritmo em sua vida. O caráter de nossos pensamentos é que determina ou não a exaltação e a agitação. Quando o espírito se precipita desordenadamente de uma atitude desarrazoada a outra, ele se torna febril, resultando disso um estado de quase insolência. Deve reduzir-se esse ritmo da vida moderna se não se quiser sofrer profundamente de suas superexcitações debilitantes. A superexcitação produz venenos tóxicos no corpo e cria males psíquicos. Produz fadiga e uma sensação de frustração, disso decorrendo um estado de agitação e exaltação. Se o efeito dessa inquietude psíquica é tão pronunciado fisicamente, qual deverá então ser o seu efeito nessa essência profunda que temos dentro de nós mesmos e a que chamamos alma? É impossível ter a alma em paz se o ritmo de nossa vida for febrilmente acelerado. Deus não andará assim tão depressa, não procurará acompanhar você nesse passo. Dir-lhe-á o seguinte: se achas que tens de andar depressa, ande, se bem que isso seja tolice, quando estiveres exausto, oferecer-te-ei a cura. Mas poderei tornar-te a vida maravilhosa se diminuíres agora o passo e viveres moderadamente se confiares em mim. Deus se movimenta imperturbável e vagarosamente. Seus movimentos são perfeitos. A única maneira sensata de se viver é observando o ritmo de Deus. Ele faz todas as coisas bem feitas e as faz sem pressa. Não há nele agitação nem exaltação. É sereno e, portanto, eficiente. Essa doce paz nos é oferecida: deixo a paz contigo, dou-te a minha paz, S. João 14:27. Em certo sentido, a geração atual não deixa de ser patética, especialmente nas grandes cidades, em razão dos efeitos da tensão nervosa, excitações e ruídos, mas esse mal se estende também pelo interior do país, pois as ondas sonoras transmitem a tensão. Conversando com uma senhora idosa a respeito dessa questão, ouvi dela a seguinte observação: a vida é sempre a mesma coisa. Essas palavras diziam tudo. Diziam da pressão, responsabilidade e tensão da vida cotidiana. As persistentes exigências da vida como que pesam sobre nós. Às vezes ficamos imaginando se esta geração não estará de tal maneira acostumada a viver debaixo de grande tensão, a ponto de muitos que se acham nesse infeliz estado não saberem como passar sem ela. A doce quietude das florestas e vales, que os nossos antepassados conheciam tão bem, lhes é estranha. O ritmo de suas vidas é tal que, em muitos casos, eles se sentem incapazes de usufruir das fontes de paz e doçura que o mundo físico lhes oferece. Certa tarde de verão, minha senhora e eu fomos dar um passeio numa floresta. Estávamos hospedados na bela casa da montanha do Lago Moon, a qual se ergue num dos mais interessantes parques naturais dos Estados Unidos. O parque tem 7.500 acres de terras virgens e montanhosas, no centro das quais existe um lago. É como se fosse uma joia num escrino de veludo. A palavra Moon significa lago no céu. Numa era distante, alguma convulsão gigantesca da terra devia ter formado aqueles penhascos. Ao sair-se das florestas densas, chega-se a um promontório, descortinam-se grandes vales entre montanhas rochosas e antigas como o sol. As florestas, as montanhas e os vales constituem um aprazível retiro para quem quer fugir às agitações do mundo. Naquela tarde, quando passeávamos, tivemos algumas horas de chuva e horas de sol. Ficamos molhados dos pés à cabeça. Já começávamos a preocupar-nos um pouco com a roupa, que estava em míseras condições. Foi então que concordamos que não faria mal algum a uma criatura humana molhar-se com a água límpida da chuva, senti-la fresca no rosto. Afinal, sempre se poderia sentar-nos ao sol, e este se encarregaria de secar-nos. E assim continuamos a passear sob as árvores, conversando de quando em quando.
Estávamos também atentos àquela doce quietude das matas. Num sentido absoluto, as matas jamais ficam em repouso. Há sempre uma tremenda atividade em processo, mas a natureza não faz ruídos estridentes, não obstante a extensão de suas operações. Os sons da natureza são tranquilos e harmoniosos. Naquela bela tarde, a natureza estendeu sua mão benfazeja para nós. Atenção que, momentos antes, caíra sobre nós, como que desaparecera. Justamente quando estávamos presas de doce encantamento, chegaram até nós os sons de uma música ao longe. Era uma música de cordas, nervosa, do estilo de jazz. Passado algum tempo, surgiram duas moças acompanhadas de um rapaz, o qual carregava um rádio portátil. Eram jovens da cidade que tinham saído para dar um passeio na floresta, e, o que era sobremodo trágico, tinham trazido consigo aquele ruído estridente da civilização. Eram simpáticas criaturas, pois pararam para conversar conosco. Pensei em pedir-lhes que desligassem o rádio e procurassem ouvir a música da floresta, mas achei depois que não me ficava bem fazer-lhes semelhante pedido. Finalmente, eles prosseguiram o seu caminho. Comentamos sobre o que eles estavam perdendo, atravessando aquelas matas aprazíveis e não ouvir a música que é tão velha quanto o mundo, cuja harmonia e melodia são inigualáveis, o canto dos ventos bailando pelas árvores, as doces notas dos pássaros no seu gorjeio sublime, pairando sobre tudo isso, todo o cenário musical das matas. E isso ainda se encontra nos Estados Unidos, nas florestas e grandes planícies, nos vales, nas majestosas montanhas e na doce areia das praias, onde as ondas espumantes do oceano se desfazem alegremente. Devíamos aproveitar-nos desse ambiente salutar. Lembremo-nos das palavras de Jesus: vinde sozinhos a um lugar deserto e descansai durante algum tempo. S. Marcos 6,31. Mesmo no momento em que escrevo estas palavras e lhe dou este bom conselho, lembrou-me de ocasiões em que se me tornou necessário recordar que não devia deixar de pôr em prática essa mesma verdade, a qual ressalta o fato de que devemos sempre procurar a solidão de vez em quando, se desejarmos trazer seus benefícios para a nossa vida. Num dia de outono, minha esposa e eu fizemos uma viagem a Massachusetts a fim de visitar nosso filho John, que estudava na academia de Deerfield. Avisamo-lo que chegaríamos às 11 horas da manhã. Sempre nos orgulhamos desse antigo e bom costume americano, a pontualidade. Como estávamos um pouco atrasados, corríamos muito com o automóvel. Em dado momento, minha mulher me perguntou se eu tinha visto uma bela colina ao lado. Que colina? Indaguei. Já ficou lá atrás, explicou ela. Olhe, que árvore bonita. Que árvore? Esta já tinha ficado a 1 milha atrás. Este é um dia dos mais maravilhosos que já vi, disse-me a senhora. Peale. Quem iria imaginar esse extraordinário colorido como o que se vê agora, em outubro, nessas montanhas de Nova Inglaterra, acrescentou. Realmente, isso faz bem a gente. Aquela observação de minha mulher me impressionou de tal modo que parei o carro. Retornei depois 1/4 de milha até junto a um lago, em cuja margem oposta as montanhas ofereciam um belo cenário com as cores que lhes emprestava aquele dia de outono. Ficamos ali parados, contemplando e meditando. Deus, com seu gênio e arte, havia pintado aquela cena com as tintas maravilhosas que somente ele sabe misturar. Naquelas águas tranquilas do lago refletia-se a visão de sua glória, pois as encostas da montanha formavam um quadro inesquecível naquele límpido espelho. Ficamos ali sentados durante algum tempo, sem dizer palavra. Finalmente minha mulher rompeu o silêncio com uma frase muito apropriada: ele me conduz às margens das águas tranquilas, Salmo 23:2. Chegamos a Deerfield às 11 horas, não sentimos cansaço. De fato, nossas forças como que se tinham restaurado. Para auxiliar a reduzir essa tensão que parece dominar nosso povo em toda a parte, você poderá começar a reduzir o ritmo de suas atividades. Basta acalmar-se, serenar-se. Não se exalte. Não fique agitado. Mantenha sempre um estado de espírito tranquilo. Observe a paz de Deus que ultrapassa toda a compreensão, Filipenses 4:7. Verá depois aumentar em você uma sensação de força serena. Um amigo meu, que foi obrigado a observar certo repouso, escreveu-me: aprendi muitas coisas durante esse retiro forçado. Agora que sei o quanto nos apercebemos de sua presença quando nos entregamos a uma vida de doce tranquilidade.
Bem o diz lá o TSE, basta deixar a água enlameada parar para que ela se torne límpida, pois a lama irá pousar no fundo. Um médico deu um conselho, um tanto extravagante, a um paciente, um desses negociantes de tipo agressivo e empreendedor. Ele tinha contado ao médico as grandes atividades que era obrigado a exercer. Costumo levar todas as noites para minha casa uma pasta cheia de papéis para os quais é preciso dar uma solução imediata, declarou ele com inflexão nervosa na voz. Por que levar trabalhos para casa à noite? Indagou tranquilamente o médico. Porque é preciso que eu mesmo os faça. Não poderia alguém fazer esses trabalhos ou, mesmo, auxiliá-lo nisso? Não respondeu o negociante. Acrescentou: sou eu o único que pode fazê-los. É coisa que tem de ser feita direito e somente eu é que a poderia fazer. Tem que ser feita depressa. Tudo depende de mim. Se eu lhe der uma receita, você observará rigorosamente. Inquiriu o médico. Acredite se quiser, foi esta receita: o paciente deveria tirar 2 horas de folga, em seus dias de trabalho, e dar um longo passeio. Tiraria também meio dia de folga por semana e passaria esse período num cemitério. Por que teria eu que passar meio dia no cemitério? Perguntou surpreso o paciente. Item porque desejo que o senhor contemple todos os túmulos dos homens que ali estão permanentemente, explicou o médico. Quero que medite no fato de que muitos deles ali jazem porque tinham o seu mesmo modo de pensar. Queriam carregar o mundo nas costas. Medite neste fato solene: quando o senhor ali ficar para todo sempre, o mundo nem por isso deixará de continuar a sua marcha. Por mais importante que o senhor seja, outras pessoas irão poder desempenhar o trabalho que agora está desempenhando. Sugiro que se sente junto a um daqueles túmulos e repita essa frase: um milênio que vós presenciais é apenas um dia que se esvai como uma vigília à noite. Salmo 94. O paciente compreendeu aquela sugestão. Reduziu o ritmo de suas atividades. Aprendeu a delegar a autoridade a outras pessoas. Não mais exagerou o sentido exato de sua própria importância. Acabou com sua agitação e exaltação. Tornou-se sereno. Poder-se-ia acrescentar que está trabalhando melhor. Está desenvolvendo uma organização mais eficiente e admite que o seu negócio se ache em melhores condições. Um preeminente fabricante se via constantemente presa de tensão. De fato, seu estado de espírito era, por assim dizer, vibrátil. Como ele descrevia a si mesmo, saltava da cama logo cedo e imediatamente se desdobrava em atividades. Era tal a sua pressa que, na sua primeira refeição, tomava ovos quentes porque estes desciam mais rápido para o estômago. Toda essa correria louca o deixava exausto ao meio-dia. Ia se deitar todas as noites completamente esgotado. Acontece que a casa dele ficava situada em meio a um conglomerado de árvores. Um dia, aos primeiros albores da manhã, impossibilitado de dormir, levantou-se e foi postar-se junto a uma janela. Prendeu-lhe a atenção um passarinho que começava a despertar de seu sono. Observou que o pássaro dorme com a cabeça enfiada debaixo da asa, com as pernas encolhidas e, ao despertar, levanta o bico, olha preguiçosamente em torno de si, estica bem uma perna e distende depois uma asa sobre ela, qual um verdadeiro leque. Recolhe depois a perna e a asa e repete o mesmo processo com a outra perna e a outra asa, quando então, enfia a cabeça novamente entre as penas para tirar uma sonequinha. Levanta depois a cabeça, e desta vez, olha alegre para os lados, inclina-a, em seguida, para trás, dá mais 2 puxões às asas e às pernas e lança depois seu melodioso canto de louvor para o dia. Desce depois de seu abrigo, bebe um pouco de água fria e começa então a procurar alimento para si. O meu vibrátil amigo disse então com seus botões: se é essa maneira que os pássaros se levantam, assim tão preguiçosamente, por que não haveria de ser um bom método para eu começar também um dia desse modo? Acabou agindo daquela mesma maneira. Chegava até a cantar. Notou que o canto exercia realmente um efeito benéfico no seu organismo. Não sei cantar, mas é coisa que agora pratico sentado muito tranquilamente numa cadeira, observou o fabricante sorrindo. Na maioria das vezes canto hinos e algumas canções alegres. Imaginei-me cantando, mas é o que realmente faço. Minha mulher pensou que eu tinha perdido o juízo. A única vantagem que levo sobre o pássaro é que faço minhas orações também. Depois, à maneira dele, trato logo de comer uma boa refeição, bacon e ovos.
E não tenho pressa para comer. Depois disso sinto uma boa disposição para ir trabalhar. Seguramente, começo o dia sem tensão alguma, o que me auxilia a exercer atividades muito tranquilamente, sem agitações. Contou-me um antigo membro de uma universidade que se sagrara campeão nas regatas, que o seu instrutor era muito hábil e costumava recomendar aos tripulantes do barco que remassem lentamente se quisessem ganhar uma corrida. Dizia que as remadas rápidas tendiam a quebrar o ritmo, o qual muito dificilmente se poderia recuperar. Entre mentes, outros barcos, com isso, passariam à frente da tripulação assim desorganizada. É realmente um bom conselho este que ele lhes dava para se ir depressa, basta remar devagar. A fim de remar ou trabalhar devagar e manter o ritmo constante que conduz à vitória, a vítima da pressa faria melhor se absorvesse no espírito essa paz coordenadora que vem de Deus. Poder-se-ia acrescentar devia absorvê-la também nos nervos e nos músculos. Já considerou alguma vez a importância de ter a paz de Deus em seus músculos e em suas juntas? Estas talvez não lhe doerão tanto se você tiver nelas a paz do Todo-Poderoso. Seus músculos atuarão melhor se a paz de Deus, que os criou, lhes governar a ação. Diga todos os dias a seus músculos e juntas, não se exaltem em Salmo 37:1. Descanse num sofá ou numa cama, pense na importância de cada músculo e de cada junta, desde a cabeça aos pés, e diga a cada um, a paz de Deus desce sobre cada um de vocês. Tenha sempre a impressão de que essa paz lhe domina todo o corpo. Com o tempo seus músculos e juntas ficarão dominados. Acalme-se, pois aquilo que você desejar estará ao seu alcance se trabalhar para consegui-lo sem recorrer à pressa e a esforços excessivos. Se, atuando sob a orientação de Deus e de acordo com o seu ritmo suave e calmo, não conseguir o que deseja, é porque não lhe estava fadado atingir esse objetivo. Tinha que acontecer. Por isso, trate de desenvolver o ritmo normal, natural e como Deus ordenou. Pratique e preserve uma tranquilidade mental. Aprenda a arte de prescindir das excitações nervosas. Para fazê-lo, basta deter-se alguns momentos e afirmar com fé: desisto agora de qualquer excitação nervosa e ela está desaparecendo completamente. Sinto-me perfeitamente tranquilo. Não se agite nem se exalte. Cultive sempre a tranquilidade. Para atingir esse eficiente estado, na vida, recomendo que cultive sempre pensamentos bons e serenos. Todos os dias executamos uma série de atos para cuidar de nosso corpo. Banhamo-nos, escovamos os dentes e fazemos ginástica. Devemos também dispensar certo tempo e esforços para manter o espírito sadio. Um processo para atendermos a isso é nos sentarmos tranquilamente em algum lugar e pensarmos em coisas agradáveis. Por exemplo, pensarmos numa grande montanha que vimos, num vale coberto pela névoa, num ribeirão prateado pela luz solar ou num doce luar sobre as águas do mar. Cesse completamente, por uns 10 ou 15 minutos, qualquer atividade que esteja exercendo e mantenha-se sereno. Faça isso, pelo menos, uma vez em cada 24 horas, preferivelmente na hora mais atarefada do dia. Há ocasiões em que é essencial reprimir resolutamente os nossos movimentos. É preciso ressaltar que a melhor maneira de fazê-lo é cessar completamente toda e qualquer atividade. Fui uma ocasião a certa cidade fazer uma conferência que me tinham solicitado. Uma comissão me recebeu à chegada. Levaram-me logo a uma livraria, onde tive que dar autógrafos, e depois a outro estabelecimento, onde se repetiu a mesma cena. Dali me levaram, quase às pressas, para um almoço. Findo este, conduziram-me para uma reunião. Mal acabou a reunião, levaram-me para o hotel, onde troquei de roupa, tive que sair correndo para uma recepção, onde fui apresentado a um sem número de pessoas e bebi 3 copos de ponche de frutas. Levaram-me depois para o hotel e me disseram que eu tinha 20 minutos para vestir-me para o jantar. Quando estava me vestindo, o telefone tocou. Fui atender. Alguém pedia que me apressasse, pois era preciso que fossemos depressa para o tal jantar. Daqui a pouquinho estarei aí embaixo, respondi presa de agitação. Tratei de sair às pressas e sentia tal excitação que mal podia enfiar a chave na fechadura da porta. Passei uma rápida vista de olhos na roupa para ver se estava tudo em ordem e corri para o elevador. De repente, parei. Estava sem fôlego. Perguntei então a mim mesmo por que tudo isso. Que significa toda essa pressa?
Que coisa ridícula! Tratei de ser independente e disse com os meus botões: pouco me interessa esse jantar. Pouco se me dá se faço ou não essa conferência. Não sou obrigado a ir ao jantar e tampouco a fazer a conferência. E assim, deliberado e vagarosamente, voltei para o meu quarto. Não tive pressa em abrir a porta. Telefonei para o homem que me esperava embaixo e lhe disse que, se quisesse ir jantar, que fosse. Poderia reservar um lugar para mim se o desejasse, pois ia demorar-me mais um pouco. Não queria mais saber daquelas correrias. Tirei o paletó, sentei-me, tirei os sapatos e estendi os pés para cima da mesa e fiquei assim muito comodamente sentado. Abri depois a Bíblia e muito lentamente li a passagem do Salmo 121, erguerei os olhos para as colinas donde vem o auxílio para mim. Fechei o livro e disse para mim mesmo: vamos, é preciso viver com mais calma. Afirmei depois: Deus está aqui e sua paz desce sobre mim. Ainda raciocinei: não tenho necessidade de comer coisa alguma. De qualquer modo, já tenho comido muito. Além disso, é bem provável que o jantar não seja bom, e se eu ficar sossegado agora, poderei fazer um discurso melhor às 8 horas. Fiquei assim tranquilamente sentado e orando durante uns 15 minutos. Jamais me esquecerei da sensação de paz e de domínio pessoal que tive quando deixei o quarto. Tive a gloriosa sensação de ter sobrepujado alguma coisa, de ter me dominado emotivamente. Quando cheguei ao jantar, os convivas tinham acabado de terminar o primeiro prato. Tudo o que perdi foi a sopa que, na opinião geral, não foi uma perda muito grande. Esse incidente foi uma experiência extraordinária da benéfica presença de Deus. Tive-a, parando simplesmente, lendo tranquilamente a Bíblia, orando sinceramente e fazendo passar pelo meu espírito alguns pensamentos serenos durante certo momento. Os médicos geralmente acham que se poderia evitar ou vencer muitos males físicos se professasse a filosofia e metodologia de não se ceder a qualquer agitação ou exaltação. Um ilustre cidadão de Nova York contou-me que seu médico lhe sugerira que viesse à nossa clínica, na igreja, porque disse-lhe precisava desenvolver uma calma filosófica em seu modo de vida. Os recursos de suas forças estão esgotados. Meu médico falou que estou excedendo-me completamente. Disse que estou sob forte tensão nervosa, muito agitado. O médico declarou, concluiu o cidadão, que só me poderei curar se desenvolver o que ele chama de filosofia calma no modo de se viver. Ele se levantou e andou de um lado para outro na sala. Perguntou depois: mas como é que poderei fazer isso? É muito fácil falar, mas é difícil de se pôr em execução. O excitado cavalheiro passou a dizer depois que o médico lhe tinha dado certas sugestões, para o desenvolvimento da calma filosofia no modo de se viver. Eram realmente muito sábias. Mas explicou, ele sugeriu-me que procurasse os senhores aqui na igreja, pois acha que, se eu aprender a observar a fé religiosa numa maneira prática, conseguirei a paz para o meu espírito, e a diminuição de minha pressão sanguínea. Com isso, disse-me ele, haverei de sentir-me melhor fisicamente. Conquanto compreenda que a receita do médico seja sensata, pergunto como poderá um homem de 50 anos de idade, de uma natureza tão vibrátil quanto a minha, modificar repentinamente os hábitos de toda uma existência e desenvolver essa filosofia. Parecia de fato um problema, pois ele era um feixe de nervos irritadiços e explosivos. Andava de um lado para outro, batia na mesa e falava estridentemente. Dava a impressão de um homem completamente perturbado e mistificado. Obviamente demonstrava a sua pior feição. Contudo, estava revelando claramente o que lhe passava no íntimo e isso nos dava uma oportunidade para auxiliá-lo através de uma melhor compreensão. Ouvindo o que dizia e observando sua atitude, mais uma vez compreendi por que Jesus Cristo retém extraordinário domínio sobre os homens. É que ele tem a resposta para tais problemas. Provei o fato, mudando subitamente o rumo da conversa. Sem qualquer preâmbulo, comecei a recitar textos da Bíblia, tais como: vinde a mim, todos vós que trabalhais e tendes cargas pesadas, que eu vos darei o descanso. Mateus 11:28. A paz deixarei convosco, dar-vos-ei a minha paz, não como o mundo a dá, mas como eu vou-la dou. Não deixeis que o coração se perturbe nem que sinta temor. João 14:27. Conservareis em perfeita paz aquele que tiver o pensamento voltado para vós. Isaías 26:3. Recitei aquelas palavras lenta, deliberada e pensativamente.
Nesse ínterim observei que o visitante se acalmou. Ficou tranquilo. Ficamos depois em silêncio. Parecia que já haviam decorrido muitos minutos. Talvez não fosse tanto. Finalmente ele soltou um profundo suspiro. Coisa interessante, murmurou ele. Sinto-me muito melhor. Não é esquisito? Creio que foram essas palavras todas que o senhor disse. Não foram apenas as palavras, embora elas exerçam extraordinário efeito sobre o espírito, expliquei. É que aconteceu algo mais profundo. Ele tocou, há pouco, no senhor o médico do toque benfazejo. Ele estava presente nesta sala. O visitante não demonstrou qualquer surpresa com aquela asserção. Ao contrário, concordou imediatamente com ela. Via-se-lhe estampada no rosto aquela convicção. O senhor tem razão. Realmente ele estava aqui. Senti a sua presença. Compreendo o que o senhor quer dizer. Agora compreendo. Jesus Cristo ajudar-me a desenvolver essa calma filosófica necessária à vida. Aquele homem encontrou o que milhares de outros estão agora descobrindo: a simples fé e a observância dos princípios e normas da religião trazem a paz e a serenidade, trazem, por conseguinte, novas forças para o corpo e o espírito. É o perfeito antídoto para a agitação e a exaltação. Auxilia a pessoa a adquirir a serenidade e a conseguir, assim, novas energias. Naturalmente, era necessário ensinar àquele homem novas normas de pensamentos e ação. Foi o que, em parte, se fez, sugerindo-lhe trabalhos escritos por peritos no campo da cultura do espírito. Por exemplo, demos-lhe lições de como devia frequentar a igreja. Demonstramos-lhe como fazer do culto, na igreja, um remédio terapêutico. Ensinamos-lhe a empregar cientificamente as orações e a observar certo descanso. Como resultado dessa prática, ele acabou sendo um homem sadio. Qualquer pessoa disposta a seguir esse programa e que observe sinceramente esses princípios todos os dias, acredito que desenvolverá dentro de si a paz e a energia de que necessita. Muitas dessas normas se acham expostas neste livro. A prática diária dessas normas benéficas é de grande importância para conseguir-se o domínio sobre as emoções. Não se poderá adquiri-lo de maneira fácil ou por um passe de mágica. Não se pode desenvolvê-lo apenas com a leitura de livros, se bem que isso muitas vezes seja de auxílio. O único método certo é cultivá-lo regular, persistente e cientificamente desenvolver, ao mesmo tempo, uma fé criadora. Sugiro que se comece com um processo primário, como o de se adestrar na arte de ficar fisicamente quieto. Não ande de um lado para outro. Não torça as mãos. Não esmurre a mesa, não grite, não discuta e não se impaciente. Não se deixe levar pela exaltação. Nela, os movimentos físicos se tornam acentuados. Comece, pois, pelo processo mais simples: cesse os movimentos físicos. Mantenha-se tranquilo, sente-se, repouse. É claro que se deve dominar a voz. No desenvolver-se esse domínio sobre si mesmo, é preciso pensar calmamente, pois o corpo responde de modo sensível ao tipo de pensamentos que lhe passar pelo espírito. É também verdade que se pode manter sereno o espírito, fazendo com que o corpo permaneça tranquilo. Quer isso dizer que a atitude física pode provocar as atitudes mentais desejadas? Num discurso, relatei um incidente que ocorreu na reunião de uma comissão a que estive presente. Um senhor que me ouviu relatá-lo ficou tão impressionado que resolveu seguir à risca a técnica nela sugerida. Informou-me que a técnica em questão é muito eficiente para se debelar toda e qualquer exaltação. Achava-me na referida reunião, onde se verificou uma discussão, a qual finalmente se tornou muito acesa. Os ânimos já se estavam exaltando e alguns dos presentes pareciam já não mais poder conter-se. Houve trocas de palavras muito ríspidas. Subitamente, um dos homens se levantou, tirou o paletó, abriu o colarinho e deitou-se num sofá. Aquilo surpreendeu a todos. Alguém perguntou se ele estava sentindo-se mal. Não, respondeu ele, sinto-me perfeitamente bem. Tinha começado a ficar nervoso e sempre aprendi que é difícil ficar nervoso se deitar. Nós todos rimos, e desfez-se a tensão reinante. O nosso extravagante amigo explicou então que tinha experimentado um pequeno ardil consigo mesmo. Era, por natureza, fácil de exaltar-se. Quando se via nessa situação, sentia que cerrava os punhos e a voz se lhe alterava.
Estendia então os dedos e esforçava-se por não os fechar. À proporção que ia aumentando a sua tensão ou raiva, ia diminuindo o tom de voz. Falava então em tom exageradamente baixo. Não se pode prosseguir com uma discussão falando baixinho, disse com uma pequena risada. Esse princípio pode ser eficiente para dominar as excitações, exaltações e tensão, como, aliás, muitos descobriram, pondo em prática. Um passo inicial, portanto, para conseguir a calma é disciplinar as reações físicas. Você ficará surpreso ao ver o quanto isso poderá diminuir o calor de suas emoções. Afastando esse calor, desaparece a exaltação. Ficará admirado com as energias que poupará. Sentir-se-á muito menos cansado. É, além disso, um bom processo cultivar a fleuma ou mesmo a indiferença. Procure ser, até certo ponto, lento em seus movimentos. As pessoas assim constituídas ficam menos sujeitas a exaltações. As criaturas altamente organizadas fariam muito bem se cultivassem essas reações, pelo menos até certo grau. É natural que não se deseje perder certas reações nítidas e sensíveis, características das criaturas bem organizadas. Contudo, a adoção de uma atitude fleumática tende a estabelecer nas pessoas suscetíveis à exaltação um equilíbrio verdadeiramente compensador. Segue-se uma técnica que consiste em 6 pontos que pessoalmente achei de grande auxílio para reduzir essa tendência para a exaltação e a agitação. Recomendei seu uso a inúmeras pessoas, que a estão praticando e que a consideram de grande valor. 1. Sente-se numa cadeira e descanse. Fique completamente à vontade. Conceba estar em repouso todas as partes de seu corpo, desde os pés até a cabeça. Afirme esse repouso dizendo que os dedos dos pés, das mãos, os músculos, etc., se acham completamente calmos. 2. Pense em seu espírito como sendo a superfície de um lago numa tempestade, agitada pelas ondas e em tumulto e que depois se torna tranquila, sem uma ruga sequer. 3. Passe 2 ou 3 minutos pensando nas mais belas e mais tranquilas paisagens que tenha contemplado, como, por exemplo, uma montanha ao pôr do sol, ou um vale com a doce quietude das primeiras horas da manhã, ou uma floresta ao meio-dia ou o luar refletindo-se em águas levemente ondulantes. Reviva na memória essas cenas. 4. Repita lenta e serenamente uma série de palavras que exprimam quietude e paz, como por exemplo, a tranquilidade, diga-a deliberadamente e de maneira tranquila, b. Serenidade, c. Quietude. Pense em outras palavras semelhantes e repita-as. 5. Faça mentalmente uma lista das vezes em que, em sua vida, você sentiu a doce vigilância de Deus e lembre-se de como Ele fez com que tudo saísse certo, quando você se achava atribulado e ansioso. Recite depois em voz alta este versículo de um antigo hino: até então a vossa força me tem guiado e certamente continuará a guiar-me. 6. Repita as seguintes palavras, as quais têm o extraordinário poder de trazer ao espírito uma doce tranquilidade: conservareis em perfeita paz aquele que tiver o pensamento voltado para vós. Isaías 26:3. Repita-as várias vezes ao dia, sempre que tenha um momento disponível. Repita-as em voz alta, se possível, de modo que, ao fim do dia, as tenha repetido muitas vezes. Conceba-as como sendo substâncias ativas e vitais a penetrarem no espírito e nele espalhando-se como um bálsamo salvador. É o melhor remédio que se conhece para eliminar a tensão do espírito. À medida que essa técnica for sendo praticada, a tendência para a agitação e a exaltação irá modificando-se gradativamente. Em proporção direta ao seu progresso, a força que até então vinha sendo destruída por aquele hábito infeliz far-se-á sentir na sua capacidade cada vez maior para enfrentar as responsabilidades da vida. Espere sempre o melhor e consiga-o. Item porque meu filho fracassa em todo negócio em que se mete. Perguntou intrigado um pai acerca do filho que tinha mais ou menos 30 anos de idade. Era realmente difícil compreender os fracassos daquele jovem, pois, ao que parecia, tinha tudo. Descendia de boa família e sua educação, bem como suas oportunidades de negócios, estavam acima da média. No entanto, tinha uma trágica propensão para o fracasso. Tudo em que punha a mão ia mal. Esforçava-se bastante, mesmo assim, não era coroado de êxito. Acabou, porém, encontrando a resposta para aquela situação, uma resposta curiosamente simples:
se bem que fortíssima. Após pôr em prática, durante certo tempo, o segredo que descobrira, perdeu aquela tendência para o fracasso e adquiriu a essência para o triunfo. Sua personalidade começou a definir-se e suas energias tomaram novo alento. Não faz muito tempo, no almoço que tivemos, não pude deixar de admirar aquele dinâmico jovem no auge de seu poderio. Item é assombroso o que o senhor fez, comentei. Há uns anos atrás, fracassava em tudo. Agora soube transformar uma ideia original em um negócio formidável. O senhor é um líder em sua comunidade. Por favor, explique como se operou essa mudança extraordinária no senhor. Item realmente, foi a coisa mais simples, respondeu ele. Apenas aprendi a magia da crença. Descobri que se adquire o pior quando se espera o pior e que se conseguirá sempre o melhor se espera também pelo melhor. Isso tudo aconteceu quando pus em prática um versículo da Bíblia. E que versículo é esse? Se tens fé, cumpre saberes que tudo será possível àquele que a tem. Marcos 9:23. Fui criado em uma casa religiosa, explicou, e ouvi esse versículo muitas vezes, sem que ele, no entanto, produzisse qualquer efeito em mim. Um dia, na sua igreja, ouvi-o ressaltar essas palavras numa prédica. Num relâmpago percebi que a razão de meus insucessos jazia no fato de meu espírito não se achar preparado para crer, para pensar positivamente, para ter fé, quer em Deus, quer em mim mesmo. Segui sua sugestão de colocar-me nas mãos de Deus e pôr em prática as normas para a aquisição da fé que o Senhor delineou. Comecei a alimentar somente pensamentos positivos. Naturalmente, procuro viver sempre direito, também. O jovem sorriu e continuou. Deus e eu fizemos uma sociedade. Quando adotei essas normas, as coisas começaram a melhorar para mim quase imediatamente. Adquiri o hábito de esperar sempre o melhor e não o pior, e esse é o motivo pelo qual meus negócios têm sido coroados de êxito, ultimamente. Penso que seja um milagre, não? Perguntou ele, ao concluir sua fascinante história. Não foi milagre, porém. Na realidade, o que aconteceu foi que ele tinha aprendido a usar uma das mais poderosas leis do mundo, uma lei reconhecida pela psicologia e pela religião, a saber, modifique seus hábitos mentais para crer em vez de descrer. Aprenda a esperar e a não duvidar. Com isso, trará todos os bens para o reino das possibilidades. Não quer isso dizer que, pelo fato de você ter fé, irá forçosamente conseguir tudo o que quer ou que pensa que quer. Talvez isso não redundasse para o seu bem. Ao colocar sua confiança em Deus, Ele guiará o seu espírito de modo tal que você não irá desejar coisas que não sejam boas para você ou que não estejam em harmonia com a vontade dele. Significa, porém, positivamente, que, quando se aprende a ter fé, aquilo que parecia impossível passa para a área das coisas possíveis. Todas as grandes coisas acabam tornando-se uma possibilidade para você. William James, o célebre psicólogo, disse: nossa fé ao iniciarmos um empreendimento duvidoso é a única coisa, compreenda bem isso, é a única coisa, que assegura o bom êxito dele. Aprender a ter fé é de importância capital. É o fator básico do sucesso em qualquer empreendimento. Quando você espera o melhor, está libertando, em seu espírito, uma força magnética que, pela lei da atração, tende a trazer-lhe o melhor. Mas se espera o pior, está libertando de seu espírito uma força de repulsão que tende a afastar de você o melhor. É assombroso como essa expectativa do melhor põe em movimento forças que fazem com que ela se materialize. Um exemplo interessante desse fato foi descrito alguns anos atrás por Hugh Fullerton, um famoso escritor de histórias esportivas da era passada. Quando eu era menino, era ele o meu autor favorito nas histórias desse gênero. Uma história de que nunca me esqueci versava sobre Josh O'Reilly que, em certo tempo, foi dirigente do clube de S. Antônio, da Liga do Texas. O'Reilly tinha uma pleiade de jogadores, 7 dos quais vinham desenvolvendo um belíssimo jogo, e todo mundo era de opinião que o time iria facilmente levantar o campeonato. Mas aconteceu que o time começou a fracassar, tendo perdido 17 jogos em 20 encontros que teve. Os jogadores começaram a acusar uns aos outros de azarentos. Jogando com o clube de Dallas, um time medíocre naquele ano, somente um jogador de S. Antônio conseguiu um ponto, por mais estranho que pareça, foi justamente o lançador. O time de O'Reilly foi derrotado naquele dia. Depois do jogo, a rapaziada dirigiu-se para a sede do clube.
Era um grupo de pessoas desconsoladas. Josh O'Reilly sabia que tinha um agregado de astros e compreendeu que o mal deles jazia apenas no fato de alimentarem um pensamento errôneo. Não esperavam marcar um ponto. Não esperavam ganhar, mas, sim, ser derrotados. Não pensavam na vitória, pensavam na derrota. Seu padrão mental não era o da expectativa, mas, sim, da dúvida. Esse processo mental negativo os inibia, tolhia-lhes os músculos e tirava-lhes a coordenação. Não havia, no time, qualquer fluxo de energia. Deu-se o fato de que, naquela ocasião, encontrava-se naquelas vizinhanças um pregador muito popular chamado Slater. Ele alegava fazer curas pela fé e parecia que estava obtendo resultados surpreendentes. Multidões acorriam para ouvi-lo e todo o mundo tinha confiança nele. Talvez o fato de acreditarem em seu poder fosse o que capacitava Slater a conseguir aqueles resultados. O'Reilly pediu a cada jogador que lhe emprestasse os seus 2 melhores bastões. Pediu depois aos componentes do time que ficassem no clube até que voltasse. Colocou os bastões num carrinho e pôs-se a caminho com eles. Passada 1 hora, voltou cheio de júbilo e informou aos jogadores que Slater, o pregador, havia abençoado os bastões, os quais possuíam agora um poder invencível. Os jogadores ficaram pasmados e, ao mesmo tempo, satisfeitos. No dia seguinte, venceram Dallas, tendo obtido uma alta contagem de pontos. Lutaram denodadamente na liga e sagraram-se campeões. Phil Fullerton declarou que, no Sudoeste, durante muitos anos, os jogadores estavam dispostos a pagar uma grande quantia para possuir um bastão de Slater. Independentemente da força pessoal de Slater, o fato que se constata é que algo formidável sucedera no espírito daqueles jogadores. Modificara-se-lhes o padrão dos pensamentos. Começaram a pensar em termos de expectativa e não de dúvida. Esperavam sempre o melhor. Esperavam pontos, belo desenvolvimento do jogo e vitórias, e conseguiam-nos. Não havia diferença alguma naqueles bastões, disso estou certo. Havia, porém, uma diferença no espírito daqueles homens que os usavam. Sabiam que podiam ser bem-sucedidos. Um novo padrão de pensamentos modificara o espírito daqueles homens de modo a poder operar neles a força criadora da fé. Talvez você não esteja sendo bem-sucedido no jogo da vida. É possível que você esteja na posição de lançar a bola e não saiba como acertar. Lança-a repetidas vezes e ela não atinge a meta. Permita-me dar-lhe uma sugestão. Garanto que surtirá efeito. A base de minha garantia é o fato de milhares de pessoas terem seguido minhas recomendações e obtido, com isso, grandes resultados. As coisas serão bem diferentes se experimentar realmente esse método. Comece a ler o Novo Testamento e anote o número de vezes que ele cita a fé. Escolha uma dúzia de conceitos sobre ela, os que você mais gostar. Decore-os. Absorva-os no seu espírito. Repita-os muitas vezes, especialmente antes de dormir. Por um processo de osmose espiritual, eles se impregnarão em seu subconsciente e, com o tempo, modificarão o padrão básico de seus pensamentos. Esse processo transformará num crente numa pessoa confiante, e quando isso se der, você se tornará um elemento triunfante. Terá novas forças para conseguir o que Deus e você julgarem que deva receber. A mais poderosa força na natureza humana é a técnica da força espiritual que a Bíblia ensina. Muito habilmente, a Bíblia faz ressaltar o método pelo qual uma pessoa poderá fazer algo de si mesma. A fé, a crença, o pensamento positivo, a fé em Deus e em outras pessoas, a fé em si mesmo e na vida. É esta a essência da técnica que ela ensina. Se tens fé, cumpre saberes que tudo será possível àquele que a tem. Marcos 9:23. Se tens fé, nada será impossível para ti. Mateus 17:20. De acordo com a tua fé é que receberás. Mateus 9:29. Tenha sempre fé e, com isso, terá enraizado em você mesmo essa verdade. A fé remove montanhas. Algumas pessoas céticas, que jamais aprenderam essa lei sobre os efeitos do pensamento positivo, poderão duvidar de minhas asserções no tocante aos extraordinários resultados oriundos do emprego dessa técnica. As coisas tornam-se melhores quando você espera o melhor em vez do pior, pois, libertando-se da dúvida, você poderá entregar-se inteiramente aos seus esforços e nada que possa interpor-se no caminho do homem que se concentra inteiramente num problema.
Quando você se aproxima de uma dificuldade como unidade pessoal, essa dificuldade, a qual, em si mesma, é uma demonstração de desunião, tende a desaparecer. Quando toda a concentração de suas forças físicas, emotivas e espirituais é tomada em consideração, a consolidação dessas forças, quando propriamente empregadas, torna-se irresistível. Esperar o melhor significa que você coloca todo o coração, e deste, a essência central de sua personalidade, naquilo que você deseja realizar. As pessoas são derrotadas na vida não por causa da falta de capacidade, mas, sim, por falta de um interesse mais profundo. Não lançam esse interesse naquilo que esperam realizar. Não põem nele o coração, em outras palavras, não se entregam inteiramente às suas expectativas. As pessoas que se recusam a entregar-se inteiramente a essas expectativas não conseguirão o resultado que desejam. A chave mestra para triunfar na vida, conseguir o que se deseja profundamente, é entregar-se de corpo e alma ao trabalho ou projeto em que se estiver empenhado. Em outras palavras, seja qual for o trabalho, é preciso que a ele se entregue completamente. A vida nada negará de si aquele que lhe dá tudo o que tem. Infelizmente, a maioria das pessoas não age dessa maneira. De fato, poucas são as pessoas que assim procedem. É essa a causa do fracasso ou, se não do fracasso, a razão por que não chegam a triunfar completamente. Um célebre atleta canadense, Ace Percival, disse que a maioria das pessoas, atletas ou não se esforça com denodo. Não luta valorosamente numa competição, motivo porque nunca atinge o ponto mais alto para o qual não lhe falta, no entanto, capacidade. Red Barber, um célebre locutor esportivo, contou-me que poucos foram os atletas que conheceu que se esforçavam com verdadeiro denodo. Esforce-se denodadamente, leitor, que a vida não lhe criará empecilhos. Um famoso trapezista estava ensinando seus alunos a fazer acrobacias. Finalmente, tendo dado todas as explicações e instruções, pediu-lhes que demonstrassem suas habilidades. Um estudante, olhando para o poleiro no alto, o qual lhe parecia inseguro, onde devia fazer suas acrobacias, foi subitamente assaltado pelo medo. Começou a sentir calafrios. Afigurava-se-lhe que ia esborrachar-se no solo se pusesse em prática a lição. Não se lhe movia um músculo, tal o medo que sentia. Não poderei fazer essa acrobacia. É impossível, tartamudeou ele. O instrutor passou o braço em volta dos ombros do rapaz e disse-lhe: Escute, rapaz, você pode fazê-lo muito bem e vou dizer como. Disse-lhe então uma frase que é de inestimável importância. É uma das mais sábias observações que já ouvi. Lance seu coração sobre a barra que o seu corpo o acompanhará. Copie essa frase. Escreva-a num cartão e ponha no bolso. Coloque-o sob o vidro que cobre a sua mesa de trabalho. Pregue-o na parede ou no espelho, diante do qual costuma fazer a barba. Melhor ainda, grave a frase no espírito se realmente deseja fazer algo na vida. Essa frase encerra um grande poder e lance seu coração sobre a barra que o seu corpo o acompanhará. O coração é o símbolo da atividade criadora. Tenha o coração voltado para o objetivo que deseja alcançar. Alimente o seu espírito com essa chama ardente que jamais encontrará um não por resposta. Toda a sua personalidade seguirá a meta que o seu coração seguir. Lance seu coração sobre a barra significa lançar a fé sobre as dificuldades e vencer todas as barreiras, todos os obstáculos. Em outras palavras, lance a essência espiritual de seu ser sobre os empecilhos, que a sua parte material a acompanhará. Ela trilhará o caminho da vitória, do qual o seu espírito, inspirado pela fé, foi pioneiro. Espere o melhor e não o pior e haverá de conseguir o que o seu coração deseja. É o que estiver em seu coração, sejam coisas boas ou más, fortes ou fracas, que você haverá de receber. Disse Emerson, cuidado com o que deseja, pois será o que você receberá.